Queridos, hoje nós começamos a falar sobre um tema. Nós vamos falar, dando um nome assim, por cima, grosso modo, digamos que nós vamos falar acerca do atributo, de um dos atributos divinos, que é a sua justiça. Portanto, vamos falar o que esse ministério entende por justiça de Deus e juízo de Deus. Vamos falar acerca de como nós contemplamos o juízo de Deus manifestado na história e como vai se mostrar. Nós usamos uma expressão, nós cunhamos uma expressão, como se diz, juízo passivo de Deus. E isso tem dado um rebuliço no coração de alguns. E nós nos propomos, portanto, tratar esse tema com a igreja em forma de estudos. Então, hoje eu começo o tema. Não entrarei ainda nos méritos da justiça propriamente dita, mas eu vou continuar então a semana que vem e ainda na outra semana. Vamos falar, portanto, 3 domingos, porque o tema é longo, ele é denso. E isso pelo motivo muito simples. Alguém diria, fala assim, não, eu falo isso em 15 minutos. Já ouvi gente dizer isso. Eu falo esse tema em 15 minutos. Lógico, apresentar 4 ou meia dúzia de versículos é fácil. Agora, colocar esses versículos dentro do contexto real no qual eles se encontram, para que eles ganhem significado, e não que eles obriguem alguma coisa a ter significado a partir de uma visão míope da coisa, aí requer tempo. Ou seja, nós vamos falar de um dos atributos de Deus, ou de 2 atributos, o amor e a justiça de Deus, mas dentro de um contexto amplo, e eu vou apresentar esse contexto amplo, vocês vão compreender direitinho, tá bom? É uma mensagem só, em 3 domingos. Hoje eu vou apresentar o primeiro tópico desse tema. A semana que vem eu vou apresentar o segundo tópico do tema. E na outra semana eu vou apresentar o terceiro tópico do mesmo tema. E eu peço, portanto, primeiramente de vocês, que vocês abram o coração. Permita que Deus ministre ao seu coração. Segundo, que vocês estejam em oração constante, para que o Espírito da verdade nos guie e nos conduza a toda a verdade. No seu coração, clame a Deus. Na semana, alguns irmãos falam que não sabem orar e pararam de orar. Você tem muitos motivos para orar. Orar pelo pastor Alexandre, para Deus dar graça, para Deus sustentá-lo. Orar para que a sua mente, o seu entendimento se esclareça, ou seja esclarecido acerca das verdades, para que você não seja enganado por ninguém. Orar pelo seu coração, pela sua família. Então, vamos começar a pegar essas palavras que estamos ouvindo e vamos começar a orar a palavra. Quando você ora a palavra de Deus, aí sim tem poder. O que tem poder não é as minhas palavras. Porque a palavra tem poder. Não tem poder coisa nenhuma. O que tem poder é a palavra de Deus. Porque Deus falou no princípio, haja e ouve, mas é a palavra dele, não é a sua. E nem a minha palavra. A palavra de Deus tem poder para trazer à existência o que não existe. Para fazer ressuscitar os mortos. E, portanto, coloquemos em oração essas ministrações. Eu digo isso a critério de uma introdução, baseado no que diz aqui o texto de 2 aos Coríntios. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. No capítulo 10. Isso aqui não faz parte da mensagem, da ministração do tema, mas eu preciso introduzir, antes de entrar na mensagem, no tema, uma advertência muito grave que farei agora a você.
O apóstolo Paulo, nesse capítulo, se você lê-lo no todo, você vai observar que ele está aqui numa batalha muito grande, porque havia muitos apóstolos, ou supostos apóstolos, ou mesmo falsos apóstolos, para os quais a igreja estava voltando os seus ouvidos. Eu dizia para o nosso irmão Flávio, aqui no início, antes de nós começarmos a reunião, o quanto que a mentira ela é palatável, ela é digerível com facilidade. Mentir é fácil. E receber a mentira como se fosse verdade, ela é desejável pelos homens. Os homens amam a mentira. Agora, a verdade, ela, de fato, é muito difícil de ser digerida. Mas peça a Deus um coração. Paulo estava aqui numa batalha, e aí ele fala, a partir do versículo 4, assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, nós não vamos batalhar com nenhuma arma carnal. Falando mal de um irmão, falar mal do outro, criticar, puxar o tapete, nada disso. As armas não são carnais. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós não estamos lutando contra pessoas, irmãos. É uma luta espiritual. Porque o que interessa aqui é a salvação da sua alma. E a experiência com Deus que está em pauta. Uma coisa muito séria, seríssima. Como já dizia Lutero, no seu tempo, ele falou assim que cometia maior pecado um padre ou um sacerdote, um pastor, que pregasse o engano de um púlpito, do que alguém que trabalhasse ou frequentasse um bordel. Olha a gravidade do que ele está dizendo. Cometia maior pecado o pregador que fala a mentira, que não prega a verdade. O maior pecado comete o pregador do que aquele que frequenta uma casa de prostituição. E aí, é lógico que isso espantou a todos da época, porque que coisa é essa que ele está dizendo? Que loucura é essa? E quando eu li, inclusive, eu também me espantei, fiquei espantado com tal declaração. Mas vamos deixar o Martinho Lutero se justificar, explicar por que ele acha que o pecado do pregador mentiroso ou do pregador enganado, ainda que seja enganado, mas se ele está enganado é mentira o que fala, ainda que não seja por maldade, não é? E aí Martinho Lutero explica dizendo que aquele que vai a uma casa de prostituição defrauda o corpo. E aquele que mente do púlpito defrauda a alma. E Jesus disse que mais vale a alma do que o corpo, ao dizer, temei aquele, não temei o homem que pode matar apenas o corpo, mas aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma. Então, se a alma é superior, aquele que comete o pecado contra a alma, com a mentira, comete o maior pecado do que aquele que pratica o pecado contra o corpo. Eu falei, tá aí, Lutero, você acertou essa. Acertou outras também. Mas está aí, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. As nossas armas são poderosas para quê? Para destruir fortalezas. Existem fortalezas nas nossas almas. As fortalezas são os dogmas. Tudo aquilo que ouvimos do passado, que trazemos como uma carga religiosa, que está impregnada, sedimentada na sua mente, tornou-se uma fortaleza, e agora você simplesmente, muitas vezes, resiste como uma fortaleza à verdade, porque o dogma, a tradição, o costume, o tempo sedimentou, concretizou, fossilizou dentro de você aquele engano. E as armas de Deus são poderosas para destruir qualquer fortaleza da alma. Para que mais? Anulando nós sofismas. Anulando os sofismas. Para quem não sabe o que é um sofisma, sofisma é uma verdade ou é uma mentira vestida com a verdade. Pensa na mentira vestida com a verdade. Até contam, inclusive, uma pequena história, que certa vez a mentira se encontrou com a verdade e começaram a conversar, dialogar, e a mentira disse para a verdade,
o tempo está bom, né? A verdade olhou e falou, deixa eu olhar, porque com a mentira não se brinca, né? Deixa eu ver se ela tem razão. De fato, o tempo está bom. E a mentira disse, mas está calor, está bem, muito calor, não está? A verdade olhou e falou, de fato, está calor mesmo. E a mentira disse, ali tem um rio, passa um rio ali embaixo, vamos tomar um banho. A verdade disse, vamos tomar um banho, um calor desse. Foram ambas, a mentira e a verdade, tomar banho. Chegando lá, elas se despiram de suas roupas, entraram ambas nuas para tomar banho. A mentira, quando viu que a verdade deu aquele mergulho gostoso, ela saiu rapidamente do córrego do rio, da lagoa, sei lá, e vestiu a roupa da verdade e foi embora. Usou de esperteza. Aí a verdade, então, olhou e falou, e agora, o que eu faço? Saiu nua. As roupas da mentira eu não vou usar. A verdade não usa as roupas da mentira. Então, não tendo o que fazer, saiu a verdade nua pelas ruas. E agora todos olhavam para a mentira vestida com a verdade, e olhavam a verdade nua, e todos passaram a dar crédito em quem? Na mentira, porque é melhor, é mais fácil dar crédito à mentira vestida de verdade, do que ouvir e aceitar a verdade nua e crua. Então, sofisma é a mentira vestida com a roupagem de verdade. Você olha e fala, está aí a verdade. Olha o seu conteúdo no profundo, na essência, você vai ver. Por isso que a verdade, as armas nossas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. As armas de Deus anulam os sofismas. Tudo aquilo que veio para você com a cara de verdade, mas que não é verdade, é anulado. O poder da palavra anula. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Está aí. As armas de Deus são poderosas para destruir fortalezas, anular sofismas. O que mais? E anular toda altivez que se levante contra Moisés, Jeremias, Ezequiel, o Alexandre, contra o Devap, contra os TJs, contra os adventistas, contra o quê? Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando agora cativo, e você tem que orar por isso, Senhor, leve o meu pensamento cativo à obediência de Cristo. O nosso objetivo único e exclusivo desse ministério, não há outro, é ser pelo menos o germe, ou se preferir, germem, para não confundir com outra coisa, mas a palavra está adequada. Sermos pelo menos a semente de uma geração de verdadeiros sacerdotes de Deus. O que é o sacerdote? É aquele que tem comunhão com Deus, que tem acesso a Deus, que vai a Deus. E porque ele vai a Deus, ele conhece a Deus, tem experiências com Deus, agora ele pode levar Deus aos homens. Que coisa maravilhosa, que experiência grandiosa. Se nós formos pelo menos a semente de uma geração que está nascendo, de pessoas que conheceram ou conhecem, ou na medida do possível conheceu o que é possível se conhecer de Deus, tendo experiências de conversão genuína, experiências de arrependimento, experiências da verdadeira fé, experiências do batismo, união na morte e ressurreição de Cristo, experiência do novo nascimento, do novo homem. E aí você poder compartilhar Deus com outras pessoas. Este é o nosso objetivo. Amém? Começamos hoje, portanto, a mensagem que eu preferi chamar revelando
o mistério de Deus. Dois pontos. Cristo. Ah, mas Alexandre agora vai revelar o mistério que está revelado há muito tempo. O mistério foi revelado a Paulo, né? Digamos, ele falou que Deus revelou para ele. Agora, quando ele diz que a revelação já foi dada aos homens, quer dizer que ela já está disponível. Agora, a pergunta é, você já obteve a revelação desse mistério no seu coração? Quando Paulo diz que foi revelado o mistério de Deus, que é Cristo, ele está dizendo, no outro tempo não havia tal revelação. Agora Deus já revelou, já está disponível. Falta agora aos homens ter a experiência da revelação e, portanto, nós não vemos outro caminho senão o caminho de ter Deus, ou o mistério de Deus, que é Cristo, revelado em nosso coração. E, portanto, esse é o tema da mensagem, revelando o mistério de Deus, Cristo, que nós vamos tentar reduzir para apresentarmos esse mistério que revela a Deus, pelo menos em alguns de seus atributos, do seu ser, que é a justiça, que desenrola e se desdobra no juízo de Deus, e o amor de Deus. Tenha suas Bíblias abertas e me acompanhe, por gentileza. E a primeira coisa que eu digo é que quando se fala acerca dos atributos de Deus, eu até diria que é um tanto inadequado usar a palavra atributo, mas a linguagem humana ela é deficiente, não consegue expressar aquilo que Deus é. Usamos o termo atributos para se referir a algum aspecto de Deus. Não que Deus tenha partes. Deus não é um ser formado por partes, como se ele tivesse justiça e tivesse também amor, e tivesse também a eternidade, e tivesse também... Não, ele é. O ser de Deus é o que nos interessa. Quem é Deus? Não adianta você querer definir como Deus, por exemplo, referente ao atributo do seu amor, como ele trata as suas criaturas. Se você, pegando o versículo somente, você tem que conhecer o ser de Deus, o que é o ser de Deus. Ao definir o ser de Deus, você tem uma ideia do ser de Deus. A partir do ser de Deus é que você vai compreender toda a história. Nós estamos diante de um grande problema, porque as pessoas, quando pensam em Deus, não levam em consideração um fator fundamental, que o ser de Deus, como diz Tiago, na sua epístola, capítulo 1, versículo 17, quando diz que em Deus, ou que seja, no ser de Deus, não há sombra de mudança e nem variação. Você crê nisso? Agora, ouça o que Tiago está dizendo. Ele não disse que em Deus não tem mudança. Ele diz que não tem sombra de mudança. Ou seja, passa longe de haver mudança. O ser de Deus não muda. E não tem variação. Deus não varia. Não tem variações de Deus. Deus, ele é o que ele é. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Ele é o mesmo ontem. É o mesmo hoje. E será o mesmo eternamente. A compreensão da verdade que é Deus tem que partir não dos feitos, mas do ser. Temos de conhecer a Deus a partir daquilo que ele é em sua natureza. Não é sem razão que mesmo o profeta Malaquias, ainda no Antigo Testamento, no seu livro, capítulo 3, versículo 6, traz a declaração de Deus. Eu, o Senhor, não mudo. Alguém diz, ora, mas não muda. Mas não está lá escrito lá em Mateus, quando Jesus fala, ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, ou não adulterarás, ou não alguma coisa. E aí em seguida ele diz, eu, porém, vos digo. Aí não há aqui uma mudança dispensacional. Não há uma transição de um mandamento elementar para um mandamento um tanto superior? Houve ou não houve mudança? Não. Não no ser de Deus. O ser de Deus é o mesmo. Ele não pode mudar. Deus não pode ser um hoje e ser outro amanhã.
Eu estou dando as bases para os irmãos. Se Deus mudasse, que confiança nós poderíamos ter nele? Por que nós temos dificuldade em ter confiança nos homens? Porque os homens mudam. Os homens mudam, mas Deus não. Quanto ao ser de Deus, e quando você quer falar sobre amor, enquanto atributo divino, você está falando sobre o ser de Deus. Quando você quer falar sobre justiça, você não está falando de uma doutrina, não. Você está falando do ser de Deus, porque Ele é justiça. Ele não tem justiça. Ele é, na sua natureza, porque Deus não possui nada, porque se Ele possuísse alguma coisa que fosse, Ele seria um necessitado daquilo que possui. E como Deus, portanto, é a plenitude absoluta, então Ele só pode ser. Não é sem razão que Ele se revela a Moisés dizendo, quando perguntarem o meu nome, diga que o Eu Sou enviou. O Eu Sou, ou tetragrama judaico, que hoje chegou a Yahvé, na versão da Bíblia de Jerusalém, ou mesmo em outras versões, a corrigida, se não me engano, traz Jeová, na Almeida atualizada traz Senhor, mas o nome significa aquele que é. Não existe eu era, nem existe eu serei. Eu sei que você vai encontrar lá no Apocalipse, aquele que era, que é e que há de vir. Mas isso não se refere ao ser de Deus, mas à ação de Deus na sua criação. Leia o contexto do Apocalipse, é como que Deus intervém na história da humanidade. Mas quanto ao ser de Deus, é o que diz Tiago, não há sombra de mudança e não há variação. Como diz Hebreus 13, 7, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Como disse Malaquias 3, 6, eu, o Senhor, não mudo. Estamos tratando do ser de Deus. Esse é um fundamento. Seja cuidadoso. Fundamento. Eu parto daquilo que Deus é. E a partir daí, eu posso compreender tudo o que Ele faz e como Ele faz, porque Ele é. Porque Deus não pode trair a si mesmo. Porque Deus não pode enganar-se a si mesmo. Deus não pode fazer algo contrário àquilo que Ele é em natureza. Portanto, seja qual for o atributo, nesse caso da mensagem, vamos falar do amor e da justiça. Mais da justiça do que do amor. Mas, tratando-se de qualquer que seja o atributo de Deus, você está tratando sobre o ser de Deus. E é neste ponto que eu quero trazer de volta o texto, ou um trecho de um texto, que o pastor Josué leu para os irmãos, até para que vocês compreendam a exatidão do que o texto quer dizer e do que o bispo Josué tentou trazer para vocês aqui no dia, em razão do tempo. Peço a licença de vocês, porque aqui eu tenho um texto que, embora não seja um texto bíblico ou canônico, mas é a reflexão de alguém que observou algo muito interessante. Antes dessas palavras que eu vou ler daqui a pouquinho, o escritor diz o seguinte, olha, palavras são como bolsos. Eu me espantei quando vi isso, porque a pessoa usa uma alegoria, né? Aí você, o que ele quer dizer? Palavras são como bolsos. Ele continuou dizendo, são espaços vazios que as pessoas usam para guardar coisas. Por exemplo, quando eu digo para vocês assim, vocês sabem o que é uma bateria, uma pilha bateria? Vocês sabem o que é? Esse nome traz a imagem, traz essa imagem, não é? Sim ou não? Portanto, essa palavra pilha, ou que seja bateria, é pilha ou bateria? Bateria. Essa palavra bateria, quanto a esse objeto, a palavra, preste atenção, a palavra bateria é como um bolso que guarda aquela imagem. Vocês entenderam ou não? Ele quer dizer que a palavra dita, pronunciada, verbalizada, ela tem um significante.
e um significado. A palavra pronunciada é o significante. Agora, qual é o significado daquela palavra? Qual é a ideia que ela traz? Aí ele diz, ora, se a palavra são bolsos, que são como espaços vazios que nós utilizamos para guardar coisas, cuidado com as palavras, porque você eventualmente pode pegar uma palavra, digamos, a palavra Deus. A palavra, não estou falando o eterno, o ser, não. A palavra D-E-U-S. Essa palavra que sai da nossa boca toda hora, muitas vezes nem sabemos nem o que estamos falando. Quando você fala assim, olha, cuidado com Deus. Ou você fala assim, Deus está vendo. Você fala assim, não, mas Deus está contigo. Pode ir que Deus está contigo. Nós falamos essa palavra, não falamos? Se as palavras e a palavra Deus é como bolso que eu uso para trazer coisas ou colocar conteúdos, que são os significados, então ele disse, os homens, cada um, cada qual, cada tempo, se referindo aos homens, humanidade. Os pastores, por exemplo, os padres, os apóstolos, não os apóstolos bíblicos, eu me refiro aos apóstolos da história, como nós temos hoje, apóstolo fulano, não tem? O apóstolo Beltrano, então, feita bem a correção. Não é uma referência aos apóstolos bíblicos. Me refiro aos apóstolos que se auto-intitulam hoje, nos dias de hoje, apóstolos, ou seja, ou quem quer que seja, qual que seja religioso. Quando ele usa essa palavra, a pergunta é, qual é o conteúdo que ele colocou dentro dessa palavra? Como assim? Deus. Não, qual é a imagem que ele colocou dentro dessa palavra? Deus. Não, mas é porque cada pessoa tem a perspectiva e a visão de um Deus, que inclusive se parece muito com você. Entende o que eu estou dizendo? E a partir daí a pessoa fez a tal reflexão dizendo, os olhos são pintores. Aqui são referências aos olhos de quem? Aos meus olhos. Aos olhos de quem? Aos seus olhos. Eu tenho que explicar tudo isso para que ninguém entenda equivocadamente o texto. São os seus olhos, os meus. Mas são, sobretudo, os olhos dos pregadores. Porque, infelizmente, e desculpe-me colocar nesses termos, mas infelizmente, é uma dura realidade. A cristandade é cega, não tem olhos. Olha com os olhos alheios, sai propagando conhecimentos alheios que não lhe são próprios, que não passou pelo seu próprio entendimento, mas que você acolheu porque você acreditou, você acolheu porque isso é tradicional se pensar assim e se falar assim. Então, os olhos são pintores, sobretudo os olhos daqueles que ensinam sobre Deus. Por quê? Pintam o mundo de fora com as cores que moram dentro deles. Eles dão sentido ao que está do lado de fora a partir do que eles entendem dentro deles. Olho luminoso vê mundo colorido. Olho trevoso vê mundo negro. Isso é uma palavra de Jesus, lembra lá? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se o seu corpo, se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas serão, né? Aí ele continua, nem Deus escapou. Escapou de quê? Hã? Os olhos são o quê? Os olhos são o quê? O texto o quê? Pintores. Nem Deus escapou de ser pintado. Do pregador falar como que Deus é. Eu vou pintar, eu vou desenhar Deus para vocês. Vocês vão conhecer a Deus a partir da pintura que eu farei dele para vocês. Eu, o pregador. Entende o que eu estou dizendo? Está claro para vocês? Isso, porventura, é alguma heresia? Hã? Por favor, vocês atrás estão me ouvindo? Até agora, alguma heresia? Os olhos do homem é que vão fazer a pintura. Nem Deus escapou. Mistério tão grande, que é Deus, que ninguém jamais viu, e até se interditou aos homens fazer sobre ele qualquer exercício de pintura, segundo o mandamento, não farás para ti imagem. Lembra?
Mas os homens desobedeceram. Desandaram a pintar o grande mistério como quem pinta casa. Olha a responsabilidade, pessoal. Olha a responsabilidade. E a cada nova demão de tinta, vem um pinta, vem outro pinta, como pinta uma casa. A cada nova demão de tinta, mais o mistério se parecia com a cara daqueles que o pintavam. Ou seja, Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é transcendente, Deus é bendito, Deus é imensurável, Ele é incomensurável. Deus não pode ser absolutamente compreendido pela mente humana, nem pela mente angelical, nem por qualquer mente superior, porque Ele é infinitamente grande. E Ele transcende a todo o cosmo, e as criaturas todas se perdem nele. Então, qual é a mente finita que vai abarcar a sua grandeza? Mas os homens são prepotentes, são arrogantes, vão dizer como é que Deus é. Deus é assim, assado, porque eu sei como é que Ele é. Texto bonito, hein? E a cada nova demão, né? Imagine só, depois de Cristo, quarto século da era cristã, começou as primeiras demãos de tinta. Quando começou um novo sistema chamado catolicismo romano, com todo respeito às pessoas católicas, que não tem culpa de nada, mas começou a pintar, dizendo como é que é. Lembra que tinha as cruzadas? Quem já estudou sobre as cruzadas? Lembra da Inquisição? Quem já ouviu falar da Inquisição? Matava as pessoas esquartejadas. Em nome de quem? Quem me mandou? É de Deus. E as pessoas pensavam o quê? Não, mata porque é Deus. Deus tem que matar porque a pessoa é herege. O herege tem que morrer. Nós somos os advogados de Deus. Matava em nome de Deus. Veio o movimento de reforma protestante, mais demão de tinta. Como é que Deus é? Matou um bocado de gente também. Muita gente morreu na mão desse movimento e do resultado do movimento protestante. Assista ao filme As Bruxas de Salem. E você vai ter uma ideia do que foi o movimento e do que aconteceu. Pegar pessoas inocentes que estavam brincando. Criança brinca de qualquer coisa, não é? E não, vamos agora começar a enforcar porque essa pessoa é bruxa, enforca. Aí começou o problema, né? Agora começou a caça às bruxas. A velha bruxa, mata, enforca, vai matando. Quem? Crente, pastores, chamados inclusive de reverendos. Reverendo tal, reverendo fulano de tal. Pintando Deus, dizendo como é que Deus é, como é que Deus quer, como é que Deus faz. Os homens foram assim. Veio o movimento evangelicalista, conhecido como movimento evangélico, pintando Deus. Agora nós estamos aí já no finalzinho, movimento neopentecostal, pintando Deus, dizendo como é que Deus é. A cada demão de tinta, cada vez mais, Deus foi ficando parecido com a cara daqueles que o pintavam. Até que o mistério desapareceu. Sumiu. Foi esquecido. Enterrado sob as montanhas de palavras que os homens empilharam sobre o vazio. Cada um pintou Deus do seu jeito. Até agora, alguma heresia? Eu vou ler as escrituras, tá? Porque esse texto, eu tinha que trazê-lo pelo sentido dele, que é muito profundo, e para que não ficasse nenhuma dúvida com respeito ao texto que Josué leu aqui à frente. Disse Ângelo Silésios, atenção, o olho através do qual Deus me vê é o mesmo através do qual eu o vejo. Lógico que isso aqui é uma baita de uma ironia, né, dele. Ele está dizendo que, como é que Deus me vê? Por que as pessoas andam cheias de culpa? Por quê? Por que tem pessoas que estão morrendo
de depressão, por causa da culpa, por causa do medo. Por quê? Ora, porque elas projetam a Deus, elas pintam a Deus com seus olhos, um Deus a partir do entendimento dela, e agora esse mesmo Deus projetado por ela é que está olhando para ela, acusando ela. Entenderam ou não? Se você entender simplesmente que eu não posso pintar a Cristo, eu só posso conhecer a Deus na face de Cristo, e que tenho que olhar para a face de Cristo para conhecer a Deus. Não pinte a Deus, apenas olhe para a face de Cristo. Olhe para Jesus Cristo. Volte seus olhos para Ele. Não vai errar. Por que não vai errar? Porque Jesus não é uma pintura. É Deus que se fez carne e habitou entre os homens. Depois de ter falado Deus aos homens, aos pais, pelos profetas, de diversas maneiras, como vimos semana passada, por meio de uma linguagem rudimentar, que são os rudimentos do mundo. Ficou bem explicado semana passada essa questão. Deus disse agora, Deus, vou lá, andar entre os homens. Vou mostrar minha face para os homens. Quando diz que o filho é a expressão exata do pai, cuidado com os raciocínios. Ele é a expressão exata do pai. É certo que o Filho, Deus, Cristo, encarnado, se ele está encarnado, ele está numa situação de finitude. Sim ou não? Ele restringiu-se ao corpo, no tempo e no espaço. Evidentemente que ele não pode ser, durante a sua encarnação, a expressão plena e total da divindade. Ele está restrito. Mas o que quer dizer que ele é a expressão exata do Pai? É que o Filho, encarnado, andando e vivendo entre os homens, tudo o que ele fez, tudo o que ele disse, tudo o que ele ensinou, tudo o que ele viveu, é a exatidão daquilo que Deus é. Não se pode falar isso de Moisés, nem de Jeremias, nem de Abacuque, nem dos apóstolos do Cordeiro, Pedro, João, Tiago, nem do Papa, nem de mim, nem de você, nem de ser humano algum. Só o Filho é a expressão exata. O seu viver, todo o seu viver, manifestou com exatidão que o Pai é. Sem sombra, sem distorção, sem contorno, sem pintura. Tudo que ele ensinou acerca do Pai, ele ensinou com exatidão aquilo que o Pai é. Ele não aumentou, não diminuiu. Certa ocasião, em João capítulo 7, ele disse: as minhas palavras não são minhas, são do meu Pai. A doutrina que eu vos trago não é minha, é do meu Pai. Olha que submissão, olha que adequação. Se eu fosse ele, eu posso falar o que eu quiser, eu sou Deus encarnado. Mas não, o Filho, na qualidade de servo do Pai, segundo a economia de Deus, ele disse: eu só falo aquilo que eu ouvi junto do meu Pai. É exato. Mas o olho através do qual Deus me vê é o mesmo através do qual eu o vejo. Ou seja, o meu que vê, que pinta, é o mesmo olho que está olhando para mim. Portanto, é o meu próprio olho projetado contra mim, me condenando ou me justificando. Porque Deus pode ser usado tanto por alguém, tanto para condenar e culpar a pessoa e colocá-la no inferno, uma vida no inferno, ou pode ser usado até para justificar as coisas mais perversas que você possa imaginar. Sim ou não? Pessoas cometem coisas perversas em nome de Deus. Ora, então diz, e assim Deus se tornou, através das pinturas, Deus virou o vingador que administra o inferno. Ouçam bem as expressões. A partir das muitas pinturas que foram feitas, Deus se tornou vingador que administra um inferno, se tornou inimigo da vida
que ordena a morte. Interessante que o último inimigo a ser vencido é a morte. Não está dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, o último inimigo a ser vencido não é a morte? Então a morte é inimiga de Deus, gente. Entenda isso. A morte não é de Deus, não é aliada de Deus, não faz parte do reino de Deus. A morte é o último inimigo a ser vencido. Lembre-se, assim como por um só homem entrou o que no mundo? Entrou o pecado. E pelo pecado entrou a morte. De onde procede a morte? Portanto, olha, e assim Deus virou o vingador que administra o inferno, inimigo da vida que ordena a morte, eunuco que ordena a abstinência, juiz que condena, carrasco que mata, banqueiro que executa débitos, inquisidor que acende fogueiras, guerreiro que mata os inimigos, igualzinho aos pintores que o pintaram. E aqui estamos nós diante desse mural milenar gigantesco, onde foram pintados rostos que os religiosos dizem ser o rosto de Deus. Portanto, nós temos que conhecer a Deus. É urgente que você se negue a qualquer pintura que quem quer que seja faça de Deus. Você tem que se voltar às Escrituras. As Escrituras, elas é que vão dizer a nós como ocorreu na história a revelação de Deus. Ela vai nos ensinar Antigo e Novo Testamento, começando, como diz no livro de Hebreus, dos rudimentos, ou como diz Paulo aos Colossenses capítulo 2, começando dos rudimentos, ascendendo dos rudimentos para algo mais elaborado, os profetas, até que nós cheguemos quando diz que a palavra se fez carne e habitou entre os homens, para que nós tenhamos a visão clara. Alguém pergunta, pastor, qual que é a importância disso? Pastor, por que você gasta tempo pregando sobre atributos de Deus? Tanta coisa para fazer. Vamos ganhar almas, pastor. Vamos sair das quatro paredes, vamos ganhar almas. Você fica aí com essa história de atributos de Deus. Para que essa coisa? Ninguém quer saber de atributo de Deus. O povo quer bênção. O povo quer pão e circo. Uma linguagem bem antiga, mas tão atual, né? O povo quer campanhas, orações fortes, macumba gospel. O povo quer. Agora, vocês já imaginaram se eu fosse um pregador gospel? Eu ia dar nó em pingo d'água. Eu ia arrastar multidões. A fraqueza que eu tenho para reunir meia dúzia de pessoas em torno da verdade é a força intelectual capaz de convencer pessoas à mentira. Qualquer homem com uma mente caída e um coração predisposto a enganar, com o dom da palavra, não existe arma mais poderosa do que a palavra. Não me refiro à palavra de Deus, nem às palavras ditas. Eu falo o discurso. A maior arma, nós vivemos no tempo da palavra. Quem tem discurso. Agora, quem discursa a verdade vai morrer sozinho. Como Paulo disse, Timóteo, Paulo estava preso. Vem ter comigo. Todos me abandonaram. Paulo foi o cara. Pode ser essa palavra? Vocês entendem a linguagem? Paulo foi o que foi arrebatado ao terceiro céu, gente. Ele desceu ao paraíso no Hades. Ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer, inclusive. E a linguagem humana não é capaz de reproduzir. Morreu sozinho, numa prisão, dizendo, Timóteo, quando você vier, traga meus livros. Aqui está frio, minha capa, traga minha capa também. Olha, Demas, se lembra do irmão Demas, aquele cooperador? Pois é, amou o presente século e caiu fora, não aguentou a pressão.
Lembra do comprador fulano, cicrano? Pois é. Me abandonaram. Foram para Santa Catarina. É engraçado? Vem ficar na minha pele para você ver. Né? Paulo disse. Aí, como ele falou assim, estou sozinho. Aí ele lembrou do irmão Marcos. O irmão Marcos era aquele jovem, parente de Barnabé, com quem Paulo teve uma desavença. Aí na solidão ele fala, traz Marcos também. Hã? Traz Marcos. Ele me é útil. Ah, mas não, para. Eu estou aqui na prisão. Pra você ter ideia, Paulo, leia depois o capítulo 9 de 1 aos Coríntios. Vocês sentiram um pouco na pele, ou é 2 aos Coríntios? O drama de Paulo, do abandono de Paulo, quando a própria igreja fundada por ele fundou. Ele, se bem que ele mesmo não batizou, mas foi ele que pregou, lançou o fundamento, a própria igreja o chamava de mentiroso, porque bom mesmo eram os falsos apóstolos. Então, tem que ler. Segunda carta para os Coríntios é uma carta autobiográfica. É o coração dele sendo derramado para falar quem fala a verdade morre só. Morre com meia dúzia, mas morre com meia dúzia, morrer só. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Não, mas não é? O que é meia dúzia diante de 7 bilhões de pessoas? É morrer sozinho. Então nós vamos morrer sozinhos, então. Todos nós aqui. A meia dúzia vai morrer sozinho. Bem, de todo modo, por que pregar, ensinar? Qual é a importância de falar do ser de Deus? E aqui eu começo a pregar. Verdade. Não, se aqui eu entro no ponto crucial. Eu não posso falar dos atributos agora. Eu tenho que mostrar a importância. Senão você vai ouvir a palavra e vai jogar fora. Vai vir o pássaro e vai comer. Abra o coração. Queridos, em João capítulo 17, versículo 3, Jesus traz a grande revelação. Ele diz, olha, ele está conversando com o Pai. A oração é, Pai, glorifica teu Filho, assim como o Filho te glorificou a ti. Porque tu deste ao Filho autoridade para dar vida eterna aos que lhe deste. E a vida eterna é esta. Não, eu tenho que ler o texto, irmãos, eu tenho que ler. Nós temos que colocar os olhos aqui. Se você tem óculos, coloque os olhos no rosto, por gentileza. João 17. Se você não usa óculos, olhe para a Bíblia. Se você não sabe ler, sente do lado de alguém que saiba e diga assim, olha direitinho para que ele, o pregador, não me engane. Peça ajuda para alguém. Peça para o outro ser o seu vigilante. 17 de João. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Eu pergunto, quem conferiu o que a quem sobre o quê? O Pai conferiu autoridade ao Filho sobre toda... Quem é que tem autoridade sobre toda a carne? Quem é que tem autoridade? São os pastores, pentecostais, neopentecostais, os pastores do DEVAP? Não, está aqui, ó. Assim como lhe deste ao Filho, conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A fim de que quem conceda a vida eterna? Quem é que concede a vida eterna? Jesus. Ou seja, é o Filho quem, sendo autorizado pelo Pai, ao Filho foi conferida a autoridade sobre toda a carne,
A ele é dado o poder e a autoridade, e é ele quem vai dar a vida eterna a todos os que o Pai lhe deu. Então a vida eterna está nas mãos, na autoridade de quem? Do Filho, entenda isso. Mas o porquê da ênfase, quem é que não sabe que Jesus é quem dá a vida eterna, pastor Josué? Quem é que não sabe disso? Versículo 3, e a vida eterna é esta. Esse é o ponto nevrálgico da coisa. Queridos, olhem para mim, por gentileza, em nome de Jesus. Vivemos num tempo de uma frouxidão espiritual muito grande. Vivemos num tempo de uma fraqueza espiritual muito grande. Eu não posso falar de outros tempos nos quais eu não vivi, mas no tempo em que eu vivo, vocês também sabem, vocês estão aqui vivos, estão vendo? E Jesus profetizou esse tempo. Pessoas se convertem a Cristo. Aí passam pelo processo, porque é natural, porque para se haver a conversão tem que haver o quê? Arrependimento. Tem que haver o quê? Fé. Tem que haver o que mais? O batismo. E tem que ter o quê? Novo nascimento. Sim ou não? Isso não são as coisas básicas da conversão de uma pessoa? Agora eu pergunto, e as pessoas têm experimentado arrependimento? Você sabe o que é arrependimento? Ouça a mensagem de quarta-feira passada, na internet. Vocês vão, lá tem um pouquinho que eu falei. Comecei a falar, arrependimento é uma palavra grega, que não tem na sua Bíblia. E aí é onde tem o problema da leitura. O problema não está na Bíblia. O problema está na sua leitura, na minha leitura. O problema está nos olhos de quem lê. Porque são nossos olhos que dão sentido. E fazemos com que as coisas tenham o sentido que nós queremos que elas tenham. Nossos olhos nos enganam. Cuidado. A palavra, você lê aqui, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Tem que se arrepender. Fala, eu estou arrependido. Estou triste. Arrependido. Arrependido de quê? Não, da vida passada pregressa, bebi muita pinga. Acabei com a Souza Cruz. Fechei as portas, fumei o cigarro, tudo dela. Fechei as boates de Brasília, tudo de Taguatinga. Aquele garrafão ali, Rosilene. Não, o garrafão, Rosilene. Vixe! Caminho de Brasilândia tem até uma garrafona grande. Aquele forró. O forró do Júlio, quem lembra o forró do Júlio? Misericórdia, forró do Júlio. Estou arrependido disso. Aí eu pergunto para você, olha para mim, você que se arrependeu de tudo isso. Se arrependeu mesmo? Aí você está duvidando de mim? Calma, é porque você está falando arrependimento, mas arrependimento é uma palavra que está lá no grego, metanoia. É uma mudança orgânica do coração, da alma, da mente, das disposições. Quando o filho pródigo disse, eu ainda vou chegar no filho pródigo, hein? Está lá no finalzinho da minha pregação. Disse, na casa do meu pai tem pão com fartura e eu que morro de fome voltarei. Ali ele sofreu mudanças profundas na alma. O único lugar onde ele não queria estar era naquele lugar. Aquele lugar agora fedia. Ele conseguia enxergar a sujeira. Ele conseguia enxergar a miséria. E quando você enxerga, você não quer aquilo para você. Você não tem saudade das cebolas do Egito, nem da carne do Egito. Você quer a casa do Pai. E você, quanto mais caminha em direção, mais que você quer que chegue rápido. Na casa do Pai, é o que interessa, é a casa do Pai, porque sofreu mudança. Aí eu pergunto, e lá na casa do Pai agora voltado, filho, ele está com saudade do chiqueiro? Porque sofreu mudanças profundas. Hoje em dia o crente diz que se arrependeu dos pecados passados, mas quando vê uma cerveja gelada, chega da água na boca. Eu sei que você que nunca bebeu, fala, não, eu não tenho água na boca, não é louco, nunca bebeu. Agora e você que bebia cerveja gelada? E que disseram para você que era pecado beber cerveja gelada? E você acreditou? E você se absteve? Tornou-se um abstêmio?
Agora tem 20 anos que eu não coloco uma gota de álcool na minha boca. Muito bem. Mas quando você olha, você... Isso é arrependimento, Josué? Arrependimento? Isso chama-se, sabe o quê? Medo. Medo de ir para o fogo das labaredas do capeta do inferno. O medo te fez um eunuco, um castrado. O medo está te castrando todo dia. Porque você vontade tem muita. Você não tem a coragem. Medo do capeta. E de olho grande na cidade de ouro. Hã? Cidade de ouro. Quem é que não quer se livrar de um caldeirão de fogo e ganhar uma cidade toda de ouro? Você é besta, só. Aí, isso é arrependimento? Não, meu irmão. Isso é ganância pela cidade. Isso é medo do fogo. Mas, de vez em quando, você dá uma escorregadinha, escondido, vai lá e dá um gole na cerveja gelada. Aí vem a culpa. Você é culpado. Aquela culpa é uma acusação. Não é arrependimento, é só a culpa do Deus que você mesmo pintou. E agora Ele está te acusando. E você se esqueceu que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não tem culpa. Não tem inferno. Não tem diabo. Não tem Satanás. Não tem capeta. Não tem altura, nem profundidade, nem largura, nem criatura alguma. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Joga fora essa culpa. Esse medo. Não volte para o alcoolismo. Tenha responsabilidade em tudo que você faz na sua vida. Seja o condutor da tua vida pelo poder do Espírito Santo. Não seja guiado pelo pastor que quer te conduzir ali na rédea. Quer até te autorizar ou não, se você viaja ou não viaja. Se você veste essa roupa ou não veste. Se você faz com seu marido desse jeito ou daquele jeito. E eu conheço muitos pastores que ficam ensinando o povo tudo certinho. Aquele cativeiro miserável. Aquela vidinha. Porque senão você vai para o inferno. Olha, cuidado com a maldição. Olha o dedo de Jeová. Ao filho foi dada a autoridade. E a ele foi conferida a autoridade para que ele conceda a vida eterna. E ele dizia, a vida eterna é esta. Ele vai dizer o que é a vida eterna. Qual que é o alvo da sua fé? Não é a vida eterna? Ou é outro? Qual que é o fim da nossa fé? Não é a salvação, como diz Pedro na sua epístola, das nossas almas? Alcançando o fim da vossa fé, a saber, a salvação da vossa alma. Se esse é seu objetivo, experimentar, ter verdadeiramente experiências profundas de conversão, metanoia, arrependimento, mudança interior, para que você seja uma outra pessoa, para que você nasça de novo. O pessoal fala por aí que nasceu de novo, mas continua a mesma vida. Né? Não, eu mudei, eu não bebo, não fumo, não danço, não tal. Mas e a inveja está onde? A inveja de ontem, antes da sua conversão, antes do seu batismo, continua aí? A impureza, a lascívia, a inimizade, a porfia, a contenda, o ciúme, continua? Ou você agora não tem mais nada disso, você agora virou anjo? Só falta um par de asas para sair voando. É isso? Quem quer ter experiências de salvação, diga amém. Experiências verdadeiras aqui dentro. Você deseja? Tem certeza? Pastor, como é que eu faço para ter essa experiência? Eu quero ter experiência de salvação. Eu quero experimentar o verdadeiro arrependimento, a verdadeira conversão, o verdadeiro batismo, a verdadeira fé, o verdadeiro novo nascimento. O que eu faço?
Você tem que saber o que é a vida eterna. Tem que saber o que é a vida eterna. A vida eterna é esta. 2 pontos. Olha para a sua Bíblia agora. E a vida eterna é esta. Ó. 2 pontos. Você só vai experimentar a vida eterna quando? A vida eterna é esta. Que te conheçam. A ti. O único Deus verdadeiro. Sem conhecimento de Deus, não há salvação para ninguém. A vida eterna é esta, que te conheçam. Ou você conhece ao Pai, o único eterno, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou ao mundo, conhecer, ou você não tem outro caminho para você. A vida eterna é esta. Que te conheçam, a ti, ó Pai. E querido, isso aqui é um diálogo, ou que seja uma oração, entre o Filho e o Pai. Aqui não entra humano na história. Não tem dedo de pastor aqui no meio. É o próprio Cristo falando com o próprio Pai. Pai, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe desse. E a vida eterna, Pai, eu estou falando com o Pai, é esta, que te conheçam. Ninguém há de receber vida eterna como quem recebe o ingresso para entrar num show. Não. Ninguém vai receber vida eterna porque mergulhou numa água que seja do Rio Jordão. Não. Ninguém vai receber vida eterna porque deixou de comer abobrinha, porque está escrito que não pode comer abobrinha. Bobagem. Ninguém vai para o céu porque é melhor do que o outro, porque tem rigor ascético na sua conduta, ou porque é da denominação A, B ou C. Não. Vida eterna consiste em conhecer ao Pai e ao Filho. Mas aqui é onde está a grande questão. Vocês estão admirados, até pensando assim, pastor, dá uma ênfase nas coisas que não existem. Qual o problema? Todo mundo sabe, pastor. Todo mundo está cansado de saber que a vida eterna é essa, que conheça a ti. Todo mundo sabe, decorado. É uma ladainha, pastor. É por isso que eu digo, nós não podemos pegar textos, versículo, nem este, e pinçá-lo isolado. Esse texto, ele só tem sentido naquilo que Cristo verdadeiramente disse, se você olhar da perspectiva da queda do homem. Ou seja, se a vida eterna consiste em conhecer, qual que é a lógica contrária? A queda consiste em quê? Se a vida eterna consiste em conhecer o Pai, o que é a queda, que é o oposto da vida eterna? Esquecer, a ignorância. Ou seja, o homem cai quando ele não sabe quem é o Pai. O homem só cai, ele só se afasta do Pai, só sai da casa do Pai, só quer viver independente do Pai, quando ele, na sua cabeça, na sua consciência, no seu coração, ele cria uma imagem errada do Pai. Ele parte de um desconhecimento do Pai. E esse desconhecimento não vem do nada. Abra seus olhos. O desconhecimento de Deus vem a partir da mentira. A mentira que mente para você acerca de Deus e você acredita. Aí nós temos que resgatar a história. Vamos entender. Ezequiel capítulo 28. Abra rapidamente. Vamos à origem. Não se entende o meio sem entender as origens. Estão cansados, né, irmãos? De eu falar, né? Eu preciso falar, irmãos. Eu tenho que falar. Ou eu vou falar ou eu vou morrer. Então, para eu não morrer, vocês me aguentam aí um pouquinho. Tenho que voltar às origens. Não tem como eu entender o que é salvação e como ela ocorre se eu não compreender como começou o problema que me afastou dele. Se eu quero receber vida eterna, eu tenho que corrigir um problema original.
Ezequiel 28, a partir do 13. Começa uma descrição tipológica acerca de como que o mal, representado aqui na pessoa de Lúcifer caído, nasceu, surgiu no universo. Preste atenção. Estavas no Éden. Versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe. 2 pontos. Aí começa uma descrição tipológica, profética, acerca de Lúcifer. Porque nenhuma desses predicativos aqui pode ser aplicada a um homem. Portanto, o rei de Tiro é apenas uma figura e um tipo daquele de quem vai se falar. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e... Olha, sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas onde? No Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas cobrias: o sádio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, e os ornamentos no dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Puxa vida, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Num dado momento da experiência de Lúcifer, com todos esses predicativos, vocês viram aqui, querubim da guarda ungido, onde ele permanecia perfeito, reto, desde o início, tudo certinho, até que um dia, algo começou a nascer dentro dele. Preste atenção. Algo começou a nascer dentro dele em relação a Deus. Como é que eu sei disso? Veja, no 16 diz: na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Versículo 18: pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio. E aqui eu quero chamar a atenção para 2 coisas. Primeiro, para o comércio. No versículo 16 fala da multiplicação do teu comércio, no 18 fala pela injustiça do teu comércio. E o segundo ponto é o que no 16 se chama de violência, que no hebraico é a mesma palavra para iniquidade no versículo 18. Olha como são as coisas. Como você não pode ficar também lendo só o versículo e não indo à fonte das línguas originais. A palavra iniquidade, que está no versículo 18, é a mesma e a mesmíssima palavra para violência no versículo 16. Sabe o que significa essa palavra? Sabe qual é o sentido dela? É uma violência que causa dano moral a outro. Iniquidade e injustiça e violência. A palavra iniquidade e a palavra injustiça. Os versículos 16 e 18 não tem a palavra iniquidade, e a palavra injustiça é a mesma palavra. É uma violência interior em forma de palavras. Não estou inventando, não. Posso mostrar para vocês, poderia provar para vocês. A palavra grega ou hebraica está lá. São danos morais causados contra outro pelo uso da palavra. É quando Lúcifer começa a pensar algo acerca de Deus. Deus é bom mesmo do jeito que ele diz que é? Será que ele é bom mesmo do jeito que ele diz que é? Começa com uma dúvida. Uma pequena dúvida. Isso porque o seu poço estava ameaçado. Quem não leu o livro A Dracma Perdida, eu digo que leia. Lá tem uma descrição enorme, um capítulo inteiro, só para descrever esse processo de queda de Lúcifer.
Começa com a dúvida. Rosirene, eu não sei. Será mesmo que é isso mesmo? E a partir da dúvida, e você sabe disso, quando alguém fala mal de outro para você, no primeiro momento você fala, não dá para acreditar. Sério? Sério, tal, e os detalhes. Aí você fica assim, meio na dúvida, sabe? Vai para casa com aquela dúvida. Tum. A partir daquele momento, toda vez que você olhar para aquela pessoa, você agora começa a olhar com outros olhos. Agora você começa a interpretar cada movimento da pessoa. Tem sentido o que aquela pessoa disse? Tem sentido? E eu não observava isso. E aí começa a ser gerada uma imagem do outro. Pode nem ser verdade o que foi dito acerca da outra pessoa, mas você já tem agora uma imagem. E aí cada vez mais você vai conseguindo, porque a semente já está lá, você vai conseguindo fazer a pintura da pessoa. Lúcifer começou a pintar a Deus, ele foi o primeiro pintor de Deus. Começou no seu coração uma violência dentro dele. E aí ele falou assim, mas eu não posso, não é possível, o que está acontecendo? Quando ele viu, ele estava totalmente tomado por uma angústia, depois por uma raiva, por último estava com ódio de Deus. A única coisa que ele queria na vida era Deus. Ele preferia o diabo a preferir Deus. Ele, o diabo. Agora já era diabo. Adversário, inimigo, acusador. Por que será que o nome do adversário é diabo, hein, gente? A palavra diabo significa acusador. Você tem que entender que todo o processo, tudo começa com a acusação. Ele começou a acusar a Deus de muitas coisas. Mas em João capítulo 8, quando o próprio Cristo vem, depois de um longo silêncio divino, porque Deus nada fez contra Lúcifer, não tacou fogo, não fez nada, falou, vai. Eu sei, mas nós vamos nos encontrar lá na frente. A maneira, só tenho duas armas contra você, Lúcifer, diabo agora. A primeira arma é o amor. Eu vou descer à terra, me farei homem, e você próprio vai mostrar aos homens quem você é. Você vai pegar o meu filho encarnado, você vai cuspir na face dele. Você vai xingá-lo, vai humilhá-lo. Você vai usar de todos os meios mais patifes. Não é nem para doer exatamente, é para humilhar. Porque cuspir na cara não dói. Alguém já levou cuspir na cara? Eu nunca levei. Mas me parece que não dói. Mas humilha. A arma de Deus é, meu filho vai ser completamente humilhado, insultado pelo diabo, por você. Lembra quando Cristo, momentos antes de ele ser preso, ele próprio declarou, vamos aqui, porque aí vem quem? O Deus desse século. E ele nada tem em mim. Jesus disse para os fariseus e escribas, por que vocês querem me matar? Vocês dizem que são filhos de Deus? Ou melhor, são filhos de Abraão? Abraão não agiu assim. Abraão, quando viu o meu dia, se alegrou. Mas vocês querem me matar? Mas vocês querem me matar, eu vou te falar por quê. Eu estou falando de João capítulo 8, versículo 36 em diante, até o 44. Vocês querem me matar, eu vou falar por quê, eu vou revelar para vocês. Isso é Jesus conversando com os fariseus. Vocês, homens, querem me matar, porque vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai, que é o diabo. Quem era que estava desejando de matar Cristo? Era o pai eterno ou era o diabo? Ele disse para os escribas e fariseus,
Vocês dizem que o pai de vocês é Deus? Se o pai de vocês fosse Deus, vocês me amariam, porque o pai me ama. Vocês não iriam querer me matar, não, gente. Gente, olha o texto bíblico, eu não estou lendo porque são muitos textos. Eu ainda estou em Ezequiel. Já são 15 para as 9. Mas entenda o processo. O que está acontecendo? Jesus está dizendo, leia na sua Bíblia, João capítulo 8, do 36 em diante, ou do início, se você quiser. Ele começa dizendo no 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí começa a contenda, o problema está armado. Então nós somos escravos? Então, se o Filho nos libertar, nós somos escravos? Nunca fomos escravos de ninguém. Esqueceram do Egito, esqueceram de Babilônia, esqueceram do tempo dos juízes. Rapidinho eles esquecem das coisas, né? Nunca fomos escravos de ninguém, mas também Cristo não fazia menção a esse tipo de cativeiro, embora seja cativeiro. Ele queria falar do cativeiro, da mentira, do engano, que a mentira escraviza e só a verdade liberta. Aí ele começou a dizer, nós somos filhos de Abraão, somos livres. Se fosse de Abraão, não queriam me matar como vocês querem, porque Abraão se alegrou em ver meu dia. Então somos filhos de Deus, também não pode ser, porque se fossem filhos de Deus, vocês me amariam, porque o Pai me ama. Eu sou o enviado do Pai, mas vocês querem me matar, porque vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai, que é o diabo, que é homicida desde o princípio. Ele reconstruiu ou não a história agora? O que está acontecendo aqui, diz Jesus, é só o cumprimento de um desejo que está lá no princípio. Lúcifer, se pudesse matar Deus, se ele pudesse. Só que, coitado, o bicho é só um tonto, aí perdido aí nesse universo aí, para lá e para cá, batizar de asa danada. E Deus é infinitamente tão grande, que o diabo não pode nem vê-lo, que dirá pegá-lo. Não tem como, Deus é Deus, queridos, para de bobagem. Inimigo. O interior cheio de violência, uma das armas seria o amor. Deus ia entrar, com que armas ele ia lutar? Quando o inimigo viesse, o acusador fez tudo isso contra ele, cuspir, insultar, ele ia apenas se entregar, apenas permitir, sofrer todo o insulto, tudo que vocês imaginassem, até tirar a roupa e deixá-lo nu. Você quer humilhar uma pessoa? Deixa nua diante das pessoas. Tire a sua roupa na marra. Se for carnaval, ninguém se envergonha de nada. Mas você quer humilhar uma pessoa? Tira, rasga a roupa da pessoa, que aquilo que em um contexto pode ser bonito e desejável, se torna nesse contexto humilhação. Ou eu estou mentindo? Nu, pendurado, e ele como ovelha muda, não abria a boca. Essa foi a arma fatal, que leva a uma segunda arma, uma defensiva, outra ofensiva. A arma ofensiva, o amor, e a arma defensiva, é o que Paulo diz, as da direita e da esquerda, com uma ataca, contra defende. A arma da revelação. Eu vou mostrar para o mundo, para o universo, para Lúcifer caído, para os anjos caídos, para os demônios, para os homens, desde o primeiro da história. Eu vou mostrar para aqueles irmãos do Devap, todos eles saberão quem eu sou. Vou me revelar. Porque Deus poderia montar um palanque no universo, né? Fazer um microfone bem grandão daquele do Silvio Santos, colocado aqui. Deus, ou não poderia? Alto e bom som. Todos vós de todos os mundos, de todos os universos, os multiversos, todos vós, seres que habitais nos céus, na terra e debaixo da terra, todos ouçam. Aí não tinha ouvido que não parasse. Um anjo do lado, cada um com a espada. Olha, ouve,
para de conversar, ouve o que ele vai dizer. E ele fala, gente, eu quero explicar uma coisa para vocês. Lúcifer é um demônio. Gente, Lúcifer, é porque vocês não sabem da história. Aí fosse Deus justificar-se, dizendo, ele está mentindo, gente. O que ele está dizendo não é verdade, pessoal. Vocês estão acreditando? Mas não acredita, não. Eu não sou o que ele está dizendo, não. Aí você ia ficar assim, como você sempre fica toda a vida, né? Seja honesto comigo, é mais fácil acreditar na mentira acerca de alguém ou na verdade de alguém? O que é mais fácil? Seja honesto. É até prazeroso a mentira acerca de alguém. Mas estou falando a mentira acerca que falaram de Deus. Ele é mentiroso e pai da mentira desde o princípio. Ele é o originador. Ele é Satanás porque é adversário. É diabo porque é acusador. E aí ele começou um processo. Na multiplicação do seu comércio. No 18. Pela multidão das palavras danosas que você falou contra ele. Conseguiu primeiro, anjo do lado, 2 anjos, 10, 20, 50, daqui a pouco tinha já 1/3 dos anjos com ele. Todos formando um exército. Deus é mau mesmo, Deus é tirano mesmo, Deus é egoísta mesmo. Pastor, mas eu não vejo aqui essas palavras aqui. Egoísta, avarento, mau, perverso, eu não vejo aqui. Eu citei João capítulo 8. Lá é claro. A própria palavra diabo é clara, acusador. E o que é o comércio? Se não você vender uma ideia, vender um produto. No caso de Lúcifer, ele vendia o quê? Vendia uma ideia. Qual era a ideia dele? A ideia dele é o seguinte, eu posso dar para vocês um reino de justiça. Eu posso dar para vocês lugares. Eu não quero o trono só para mim. É lógico que eu quero ser como Deus. E eu serei semelhante ao Altíssimo. Mas você também pode. Ele é tipo aquele que quer criar um reino para compartilhar alguma coisa com os insatisfeitos, que estando no reino de Deus e não sabendo que estavam insatisfeitos, mas ficar pensando, vamos ficar a eternidade todinha aqui só assim servindo? Isso não pode ser também alguma coisa? A gente não pode galgar um posto? A gente não pode ter o nosso próprio negócio, a nossa própria vida? Alguma coisa que seja, que tudo bem, que ninguém saia do reino de Deus, em termos do coração, mas que se divida, que Deus não seja o que ele se Deus fosse bom mesmo, você acha que teria um trono único no universo? Agora, se ele, no fim das contas, não compartilhar, aí nós podemos ter o nosso próprio. Pastor, mas você pode me mostrar isso na Bíblia? Posso. Saiamos da queda de Lúcifer para a queda do homem. Gênesis capítulo 3. Abra a sua Bíblia. A partir do versículo 1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Então vamos lá, serpente enroscada na árvore, com a língua para fora, e a mulher. Pensa no cenário. Começa o diálogo. Que diálogo é esse? É um comércio. O diabo é um bom comerciante. O diabo é um excelente comerciante. Ele vende o seu produto até hoje. Nunca lhe faltou cliente. Está faltando mais produto que cliente. A demanda é maior do que a... Disse a serpente. A serpente é o diabo, Apocalipse 12, 9. A serpente olha assim e fala para a mulher: vamos bater um papo? Mulher, vamos. Qual que é o tema, né, da conversa? Vamos falar sobre aquilo que Deus disse. Olha na sua Bíblia aí, ó. Disse a serpente à mulher:
é assim que Deus disse? Qual que é a pauta da conversa? Vamos conversar sobre o que ele disse. Vamos conversar sobre as palavras de Deus. O que ele disse? Não é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Deus disse isso? Deus não disse isso. Deus disse, 2,17 de Gênesis, de toda árvore, ou versículo 16, né? 2,16. E o Senhor Deus lhe disse com esta ordem, de toda árvore do jardim comerás o quê? Livremente. O que a serpente colocou? Não é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore. Deus disse, de toda árvore comereis. A serpente disse, não comereis de toda árvore. Só acrescentou só que um advérbiozinho de negação. Uma palavrinha pequenininha. Comereis de toda árvore, não comereis de toda árvore. Mudou todo o sentido. Alterou todo o significado. Em outras palavras, o diabo, ele é um deturpador. Mas aí vem a mulher, guerreira, valente. Respondeu-lhe a mulher. Lá vem a resposta. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, vírgula, disse Deus, 2 pontos, abrem aspas. Passou na Bíblia, na minha Bíblia não tem aspas, eu sei que não tem, mas deveria ter. Porque quando você faz um discurso, que você vai apresentar alguém falando, você vai reproduzir a voz do outro, assim disse, 2 pontos, abre aspas, para poder colocar com fidelidade a reprodução. Disse Deus, 2 pontos, abrem aspas, dele não comereis, vírgula, nem tocareis nele, para que não morrais. 2,16 ou 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a mulher disse, Deus disse, 2 pontos, abrem aspas, da árvore que está no meio do jardim, não devemos nem comer e nem tocar. A mulher já está afetada. A mentira já afetou, porque já começou uma certa distorção, portanto, já se tem um sofisma implantado dentro dela. Entenderam? Está aqui. Aí, quando ele diz, para que não morrais, versículo 4, então disse a serpente. Aqui começa a acusação, uma acusação mentirosa. Primeiro ele tentou colocar as palavras de Deus contra ele mesmo. Agora ele diz, o que ele disse se você comesse ou tocasse no fruto? Para que não morrais. Ele disse isso para você? Disse sim. Mas você ouviu bem? Você é a serpente conversando com a mulher. Eu ouvi. Se bem que foi a ordem dada ao homem, mas digamos que sim. Mas ele disse assim, como assim? Que se comer, morre. Certamente morrereis. A serpente, no versículo 4, diz, se ele disse isso, companheira, ele está mentindo. Ele está mentindo. Está ou não está na sua Bíblia isso aí? Quando ele diz, a serpente diz, é certo que não? Deus disse, certamente. A serpente diz, é certo que não? Ou seja, ela está dizendo, Deus está mentindo para você. E a mulher diz, será? É verdade, está mentindo. Mas por que Deus iria mentir para mim? Segue o discurso. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Versículo 5. Porque Deus sabe. Ele falou que você vai morrer, sua tolinha. Mas é mentira dele. Ele só tentou fazer um medo em você, porque ele sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai ser como ele. Em outras palavras, você não vai morrer, ele mentiu para você. Segundo, ele sabe que você pode ser como ele.
Terceiro, ele não quer que você seja igual a ele, porque ele quer ser sozinho o que ele quer ser. E você pode ser igual a ele, só que ele é egoísta, ele é avaro, ele não quer que você seja como ele. Vai, besta, come para você ver. Está aqui. Ele criou uma imagem de Deus mentirosa e nunca parou. Em toda a história, o maligno vem pintando o rosto de Deus. Em toda a história, vem pintando imagens. E as pessoas têm acreditado nesses rostos pintados pelo esse artista maligno, caído, perverso. E Deus disse: eu vou mostrar a minha face. Eu vou me fazer homem, eu vou descer. E eu vou revelar ao homem e ao mundo quem eu sou verdadeiramente. De sorte que naquele último dia, quando a revelação fica cabalmente demonstrada, quando todo o universo olhar para Lúcifer e para todos os seus anjos, seus mensageiros, rapaz, mas vocês, hein? Vocês mentiram para a gente. Está aí, ele mostrou. Ele não fez discurso, não. Ele se fez carne para mostrar na prática, na existência, como que ele sendo, porque ele é simplesmente, mas ele não é egoísta, não é avaro. Pelo contrário, ele se esvaziou para demonstrar, ele se fez homem, servo de homens, e até para morrer, e não somente morte, mas morte de cruz. E não somente para morrer morte de cruz, mas ele ainda teve que descer às regiões mais inferiores da terra. Humilhação, se humilhou até a morte, para demonstrar o amor, porque Deus amou o mundo. Não foi você, Deus ama você. Não, ele amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Quando todo o universo vir, de fato, o Pai, que esse movimento aqui que está acontecendo, um coração de meia dúzia aqui, está todo mundo assim, passar lá naquele dia, olhar, todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos os seres de outros mundos, todo joelho na terra, nos céus e debaixo da terra se dobrará. Por quê? Porque ele se revelou. Ele revelou o ser, o que ele é. E toda a miséria do mundo foi provocada por causa da mentira, do pai da mentira, que na multidão e na multiplicação do seu comércio foi colocando em dúvida o caráter de Deus e vendendo ao homem gato por lebre. Pastor, eu não caí nessa, porque eu sou crente, que servo de Deus. Mas eu pergunto, você serve a Deus por qual motivo? Já se fez essa pergunta? Por qual motivo você serve a Deus? Porque você o ama? Você é desesperado de amor por Ele? Como dizem as canções gospel. Gente que fica no chão, caído, chorando. 15, 20, 30 minutos. Eu te amo, Jesus. É mesmo? Então você é desesperado de amor por Ele. É isso que te leva a servi-lo? Ou você o serve pelo medo? Ou você o serve pela ganância? Vocês me perdoem eu falar uma palavra para vocês aqui? Perdoe? De antemão estou perdoado? Estou no mesmo processo que todos vocês, não sou diferente de vocês. Vou falar de nós. Por que antes lá no sistema, você dava o dízimo? E tinha até a preocupação se o dízimo era do bruto ou do líquido. E depois que conheceu a verdade, você parou de dar até ofertas voluntárias. Por que aconteceu? O que aconteceu com você? Por que antes você orava 2 horas no monte? E hoje você não consegue dizer um amém na hora da reunião? O que mudou em você?
Por que antes você congregava de segunda a segunda? Você era o 12 do último dos 144 mil. Vou explicar melhor, o 12 do 12 do 12 do 12, aquela rede de... E você, essa semana eu ouvi, tinha irmãos que iam até capinar a chácara do pastor. Em nome de quê? Uai, meu irmão, a bênção de Deus, o homem de Deus, você é servo de Deus, a bênção de Deus, Deus vai abrir as portas, Deus vai, pega a enxada, capina a minha chácara. Vocês estão achando engraçado? Está aqui a irmã Nolinha. Posso falar? Eu não falo. Carregava as bolsas da pastora. 39 anos carregando as bolsas. E a pastora? Balançando as mãos. E a Nolinha atrás com as bolsas. Sacola, presente. Todo o culto cheio de presente, todas as bolsas. E ela carregando um fardo. E hoje não consegue mais, não ela, todos nós, não conseguimos congregar um dia por semana. O que nos movia a ser escravos? Que uma vez tirado, não conseguimos mais fazer nada. O medo passou? O medo deveria ter sido substituído pelo amor. Fazer porque ama a Deus. Mas, infelizmente, apesar de tantas verdades que nós ouvimos, nós só conseguimos colocar nas caixinhas das doutrinas. A doutrina tal está na caixa de número tal. A doutrina tal está na caixinha de número tal. Só. E nós queremos vencer isso. Não que a doutrina não tenha importância, tem muita importância. Conceito é importante para gerar entendimento. Mas nós queremos experiência com a verdade. Eu quero dizer, eu creio na doutrina da eleição e predestinação e, portanto, eu vou viver como um eleito. Se eu sou eleito, eu tenho que dar glória a Deus, porque Ele me escolheu, Ele me amou incondicionalmente. E, portanto, eu vou viver como um eleito agora. Experiência de vida. E a doutrina? Não, ela só me informou. Agora eu já sei que eu sou eleito e, como eleito, vou viver a eleição. E não ficar defendendo a doutrina contra o outro, jogando na cara do outro, porque está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Então, bora viver a experiência. Será que nós também não estamos sendo enganados? No sentido de que há um engano interior que nos faz ficar satisfeitos apenas com a presunção de ser o detentor da verdade? E nos falta a motivação. Eu fico imaginando o abraço que o filho pródigo deu no pai, ao receber o abraço do pai. Pensando numa coisa carinhosa, gostosa. Ele estava totalmente cheio de culpa, né? E ele dizia, me receba, nem que seja como um empregado. Eu sei, eu gastei, eu profanei e tal. E o pai, filho, filho, você não me conhece. Você não sabe ainda. Filho, você saiu de casa por causa das mentiras que a serpente gerou aqui dentro de você. Você foi tomando uma imagem, foi criando uma imagem do seu pai. Aí você foi se afastando no coração do pai. Daqui um dia a casa do pai estava muito pequena para nós dois. Aí você quis sair, você queria ficar longe de mim, ter sua própria vida. Foi um engano, foi uma ilusão que te jogou para fora, para uma terra distante. E agora você volta na expectativa, meu pai vai receber ou não vai receber? Ele pode até receber ou pode não receber. Sim ou não? Ele pode receber sob condições. Ou não? Tudo isso estava no coração do filho, que voltava ainda sem conhecer o pai. E o pai disse, filho, vem aqui, dá um abraço aqui do seu pai. Abraçou, beijou e mandou uma ordem. Quando chamou os empregados, vem aqui você, fulano tal, você e tal. Que eles vieram, falou assim, agora. Ele deve mandar acender uma fogueira, sei lá, um
cada falso para me enforcar, alguma coisa nesse sentido. Ele diz, traga sandálias. Ai, sandálias. Calçou sandálias. O filho ficou até assim, envergonhado, né? Ixi, eu fiz uma coisa, tudo que eu fiz. Olha como é que o meu pai me recebe, sandálias. Ah, está de bom tamanho, a sandalinha está boa, macinha para quem andava descalço no meio dos porcos. E o pai diz, traz uma veste nova. Aí, poxa, roupa novinha, tudo bonitinho. Quando ele pensou, e agora? Aquela conversa, né? Não tem aquela conversa? Não tem. O filho não conhecia o pai, irmãos. O filho pródigo não conhecia o ser do pai. E aí o pai falou assim, ainda falta mais uma coisa, o meu anel. Que anel? O meu anel, o selo de autoridade, domínio, de reino, de governo. Mas para quê? Aí ele vai colocar o anel no dedo para decretar alguma coisa. Aí ele pega o anel, vem cá, filho, dá sua mão. Não, aí não, aí não dá. Não. Aí nem eu vou querer, né? Nem eu quero, porque aí, será que isso é uma pegadinha? Parece uma pegadinha porque nós não entendemos o mundo assim. Porque os nossos conceitos são todos forjados numa mente coletiva caída. Nossos conceitos mete a mão na cara desse safado. Esse menino é pilantra, vagabundo. Além de roubar o pai, porque pegou a riqueza do pai. O pai vivo, minha herança, minha parte. Que parte que você tem, cara? Mas não é pegadinha, não. Você retornou à posição sua. Você é filho. Vem para cá. Tem mais. Eu quero que mate um boi agora. Contrata uma banda de música e nós queremos tomar muito vinho, comer carne assada e nós vamos dançar. Mas o que está acontecendo? Você está doido? Não, é porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Esse é o ser do pai. Quem está dizendo isso não sou eu, é Jesus. Lucas capítulo 15. Ah, mas isso é só uma parábola. Então não sei porque Jesus conta parábola, né? Resolvido o problema? Acabou tudo? Mensagem acabou? Encerrou o quê? O que está faltando? Orar? Não. Falta um outro aspecto do desconhecimento de Deus. É um outro filho, que é diferente daquele primeiro. Esse filho não, ele é bom. Ele faz a lição de casa certinha. Ele ora, jejuma, lê a Bíblia, dá o dízimo, dá a oferta, dá as primícias, ele faz a campanha, ele faz tudo certo, tudo como manda o figurino. Diz que o outro filho mais velho estava no campo, trabalhando arduamente, suando, cansado, em obediência ao pai. Mas que tipo de obediência era essa? E que tipo de serviço era esse? Quando o filho está voltando do campo, ouve a música. Que dia é hoje? Hoje não é dia das mulheres, hoje não é dia... Não é aniversário meu, nem do fulano, nem do Beltrano, nem de seu. Que festa é essa em plena segunda-feira? Aí um empregado, não, você está sabendo não? Sempre tem aquele que fala, você não está sabendo? Ah. Teu irmão voltou. Mas e o que tem a ver ele voltar com a festa? Não, exatamente, a festa porque ele voltou. Ó, teu pai colocou sandálias novas nos pés dele. Um vestido novo, bonito, e o anel da realeza, do sacerdócio, da autoridade do reino, no dedo dele, e está lá na maior farra. Pensa numa farra gostosa. Alegria, dançando! O refrão da música dizia, este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. É o refrão da música. Estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Pensa numa sanfona bonita. Como é que é? É uma brincadeira comigo? O filho mais velho. Não é verdade. Sério. Chegou na festa, de longe, não entrou, não dançou.
ficou olhando aquela cena. Aí o pai virou todo feliz, meu filho, olha o teu irmão, tá aí, vem cá. Calma, não é assim não. Você está doido? Você tem problema, pai? Pai, você tem problema. Por quê, filho? Esse filho aqui, mais velho, tinha uma pintura do pai. Que tem que ser desfeita, tem que ser, Deus tem que revelar a natureza dele. Senão não existe serviço. Existe medo ou ganância. Pai, o senhor está de parabéns, viu? Trabalhei todos esses anos para você. Fiz isso, aquilo, aconteceu. Você nunca me deu nenhum cabrito. Em outras palavras, nunca recebi um obrigado. Nunca recebi salário. Agora, esse teu filho, olha a visão que esse indivíduo tem aqui, de paternidade e de filiação. Esse teu filho fez o que fez esse vagabundo, e você o recebe desta maneira. Aí o pai tem que se revelar de novo. Filho, tudo o que eu tenho é seu. Por que você iria querer um cabrito, se você tem a fazenda toda? Por que você não desfruta? Por que você não para de me servir pelo medo, pela ganância, e começa a servir por amor, por compreensão? Por que não usufruir das bênçãos que já são suas? Essa parábola não podia chamar parábola do filho pródigo, mas a parábola do pai de amor, de misericórdia, de bondade. Como diz a canção cantada aqui, excelente amor, infinito, impressionante, essas coisas. Amor, que amor é esse, gente? Que amor é esse? Você já conheceu esse amor?